essas políticas, elas obviamente são formuladas por pessoas de esquerda, a gente já sabia. Agora, eu não sabia que era tão de esquerda assim, que não é levado a sério em nenhum lugar do mundo e que, ao meu ver, os gestores públicos devem ignorar. Eu vou entrar rapidamente, eu vou diretamente aqui no relatório, porque acredito que esse esboço inicial do relatório aqui que vai ser apresentado, mesmo que seja só um esboço, ele vai ser, de certa maneira, extenso, porque é um relatório que está com mais de 206 páginas. Né? Eu quero começar apresentando o Índice de Gravidade de Pessoas em Situação de Rua, o qual foi construído, né, a sua metodologia, né, ela foi construída pela gente, né, mais especificamente pela minha equipe. Né? Esse índice de gravidade de pessoas em situação de rua, ele leva em consideração dois princípios fundamentais. O primeiro deles é a multidimensionalidade, considerando que a situação das pessoas em situação de rua, ela é uma situação complexa e que não deve ser avaliada só pelo número bruto de pessoas em situação de rua. O segundo princípio é a comparabilidade estatística. Né? Os indicadores que a gente selecionou para formular esse índice são indicadores que permitem que a gente escale e que a gente compare, né, os resultados com outros municípios que também apresentam esse mesmo problema. Né? Então vamos agora para a estrutura do índice de gravidade de pessoas em situação de rua. Esse índice é composto por 4 dimensões principais que tem, se puder ir para a página 107, que tem 4 pesos, certo? O primeiro seria um indicador de densidade de população em situação de rua por quilômetro quadrado. O segundo seria a proporção de pessoas em situação de rua per capita. O terceiro, o acesso aos serviços públicos. E o quarto, a tendência de crescimento dos últimos anos, né? Seja uma tendência positiva ou negativa para saber qual que é a direção que está indo. Né? A partir disso, peço que avance uma página. A partir disso, a gente tem as etapas do cálculo do índice. Né? A partir, né, da coleta dos dados do município que a gente queira analisar, a gente segue essa sequência de etapas. Né? A primeira é uma atribuição de notas por indicador. Né? Então, ali abaixo, a gente consegue ver a atribuição das notas para cada indicador. Depois, a gente faz o cálculo da média ponderada, que leva em consideração o valor multiplicado pelo peso que foi atribuído pelos indicadores, sobre a soma dos pesos, correto? E aí a gente vai ter o índice. Eu não vou me estender ali, mas uma outra questão também, antes da gente ir para os resultados, uma outra questão que esse índice ele apresenta para a gente é uma correlação. Né? Então, uma relação da direção entre duas variáveis, no caso, a variável do índice, né, o IGPSR, e outras variáveis pertinentes, como, por exemplo, as 4 que a gente trouxe aqui, que apresentaram um certo nível de correlação. Né? Então, na página 112, a gente consegue ver ali os resultados das correlações, né, que a gente tem. E as duas maiores variáveis que a gente consegue ver uma correlação forte primeiro, né, o tempo de espera, né, que tem uma correlação muito forte, lembrando que as correlações elas vão de -1 a 1, né, então uma correlação perto de 1 é uma correlação muito forte, e perto de -1 também é uma correlação muito forte. Né? Então, a gente vê aqui do tempo de espera tem uma correlação muito próxima de 1, ou seja, uma correlação fortemente positiva, né? Ou seja, estatisticamente significativa. E o acesso aos serviços também tem uma correlação negativa, né? Ou seja, isso indica que o maior acesso ao serviço, maior porcentagem de acesso ao serviço, leva a uma diminuição da população em situação de rua. Segundo o índice, né, São Paulo tem uma nota de 4,7, Florianópolis uma nota de 4,4, Recife uma nota de 4,2, Curitiba uma nota de 3,5, Itajaí uma nota de 3,2, Joinville uma nota de 2,8 e Chapecó nota 1. Né? Então, vamos lá. O que a gente pode tirar a partir desses resultados do relatório? Né? Algumas conclusões preliminares. Primeiro, Joinville apresenta uma situação não tão grave em relação a esses municípios. E aí a gente vai conversar quais são as conclusões do relatório em relação a isso, do porquê a gente acha que isso acontece. Mas, obviamente,
o que fica destacado, né, muito claramente, é a posição de Chapecó, né? Chapecó apresenta a nota mínima, né, ou uma nota que, inclusive, tá 2 desvios padrões abaixo. Isso, estatisticamente falando, é 95% fora de todos os relatórios, de todos os resultados que a gente teria dentro de uma distribuição normal. Ou seja, Chapecó, ele é realmente um outlier, né? Ele está muito fora daquilo que é esperado por uma cidade desse porte. É muito fora, né? Então, os resultados que a gente tem que, os resultados que Chapecó adquiriu, eles precisam ser analisados com muito cuidado, e é isso que a gente vai fazer aqui nas considerações finais, basicamente, né? Não só a questão de Chapecó, mas todas as considerações finais que a gente pode ter aqui nesse relatório. E eu começo, né, fazendo uma contextualização e um diagnóstico nacional, né? No período de 2012 a 2022, a população em situação de rua no Brasil, ela cresceu 211%. Isso num período onde a população brasileira cresceu 11%, correto? Isso mostra que esse crescimento da população de rua, ele é um crescimento muito acima do crescimento vegetativo, né? E também muito acima, peço que a Ana Raul pode deixar nessa página, e ali a gente consegue ver ali também o crescimento dessa população nos outros países, né? Então a gente tem ali 3,1% nos Estados Unidos, 20% no Canadá, 4,5% na Austrália e 33% no Reino Unido. Isso significa que não só a gente cresce muito acima do crescimento da nossa população, como a taxa superiores de outros países que têm uma revisão sistemática desse tema, né? Outra questão que a gente tem que avaliar é o crescimento em Santa Catarina, né? Entre 2016 a 2023, a gente teve um aumento de 1.174 a 8.824 pessoas em situação de rua no território catarinense. E é bom deixar muito claro que, dentre essa população, 40% está residido só em Joinville e Florianópolis, só nessas duas cidades. Beleza? Então, assim, a primeira questão que eu acho que a gente deve avaliar é a seguinte: o que está definido na legislação federal e se Joinville está seguindo aquilo que está definido na legislação federal. Então, vejamos, né? A gente tem 3 dispositivos legais que são os mais importantes, que é o centro da questão de pessoas em situação de rua no Brasil, né? O primeiro seria o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Depois, a Resolução 109 de 2009, que é a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, e também o Decreto 7.053, que regulamenta, né, a Política Nacional de Pessoas em Situação de Rua aqui no Brasil, né? Então, algo interessante a se falar também é que em 2020, só 15 municípios haviam formalmente aderido à Política Nacional de Pessoas em Situação de Rua, né? E aí, vendo esse dado, né, o nosso querido ministro Alexandre de Moraes, eles pediu, né, a DPF 976, né, que obriga os municípios a aplicarem o cumprimento integral, né, dessa Política Nacional de Pessoas em Situação de Rua, né? Dado isso, então a gente vai para a nossa primeira questão. Primeiro, qual que é a atuação de Joinville referente àquilo que a legislação federal nos define? Então eu quero até ler esse trecho para que fique claro isso. As evidências obtidas ao longo da auditoria do Tribunal de Contas do Estado das diligências empreendidas por essa comissão especial permitem afirmar que o município de Joinville destaca-se não apenas no contexto estadual, mas também em âmbito nacional pela abrangência e consolidação dos serviços e programas voltados à população em situação de rua. A cidade conta com praticamente toda a estrutura prevista nas normativas da Política Nacional de Assistência Social, na Política Nacional para a População em Situação de Rua e nas disposições da Constituição Federal de 1988. Ou seja, isso responde à nossa indagação inicial se Joinville está operando dentro da capacidade institucional e normativa que a ela é devida, né? Então, sim, essa constatação ela foi feita, Joinville está fazendo aquilo que está definido na legislação federal. Agora, superada essa questão, a gente precisa ter uma análise aqui muito mais cuidadosa, que é aplicar a legislação federal suficiente para resolver o problema, e como gestor público, a gente deve estar responsável em apenas aplicar a lei ou em resolver o problema, né? Então, a pergunta que a gente se faz aqui é seguinte: a arquitetura normativa atual, mesmo quando integralmente implementada, é suficiente para produzir os resultados esperados de superação do fenômeno da população em situação de rua? Para que a gente consiga responder essa pergunta,
mais 3 perguntas vão nortear essa nossa investigação. A primeira é aquela que está descrita ali. Estudo de experiências exitosas em outros municípios brasileiros. Ou seja, existe algum município brasileiro que não tenha aderido à política nacional de pessoas em situação de rua, mas que tenha resultados significativos? Essa é a primeira questão. A segunda questão é uma análise da tradição doutrinária dominante nas formulações de política social. Ou seja, qual que é a corrente filosófica de pensamento que está por trás daquilo que foi formulado, daquilo que foi utilizado para formular as nossas políticas nacionais de assistência social referentes a pessoas em situação de rua. O terceiro, exame de estudos e evidências internacionais sobre políticas voltadas à população em situação de rua. Então aqui também fiz uma análise geral, né, daquilo que a gente tem na melhor literatura econômica aí ao redor do mundo, né, Universidade de Colômbia, Harvard, etc., Stanford, para que a gente possa entender o que as evidências mostram sobre pessoas em situação de rua, sobre políticas voltadas para pessoas em situação de rua. Então a gente vai para a primeira pergunta. Existe um município que tenha aplicado algo diferente da política nacional estabelecida e que tem impactos significativos? Então a gente vai para o primeiro estudo de caso, que foi o programa Mão Amiga em Chapecó, né? Chapecó, segundo os dados oficiais divulgados pela própria prefeitura, em janeiro de 2021 tinha 416 indivíduos em situação de rua no município de Chapecó. Esse número é maior, tá? Esse número é maior porque esses são apenas os indivíduos fixos, né? Então, segundo os relatos, né, pela diretora de acolhimento a dependentes químicos lá da Secretaria de Assistência Social de Chapecó, esse número chegava a quase 800, considerando, né, os andarilhos e malabares que utilizavam a cidade ali. Mas os números oficiais são 416, então é com esse que eu vou seguir, né? E em março de 2025, esse número reduziu para 48, né? Então uma redução aí de 88%. Um impacto que a gente tem isso tem que ser levado em consideração de maneira, com uma atenção muito grande, né? Um impacto de 88% só nesses números oficiais, né? Foi trazido aqui para a gente um número de redução de 95%, que eu acho que é um número mais fiel à realidade, mas que, como não foi divulgado oficialmente pela prefeitura, eu optei por usar o 88%, né? E aí o que explica essa redução de 88% da cidade de Chapecó? Segundo o próprio João Rodrigues, né, o prefeito de Chapecó, o que explica a gritante redução do município de Chapecó é a adoção sistemática do internamento involuntário, através do programa Mão Amiga, né? Do que se trata o programa Mão Amiga? O programa Mão Amiga ele funciona, né, num fluxograma resumido de 3 etapas. A primeira etapa é a desintoxicação, né? Então, a primeira etapa é a internação, né? Basicamente isso. É a internação, seja voluntária ou involuntária, para que a gente tenha aquele período de desintoxicação da droga, do álcool, do crack, seja qual for a droga, né? Então a pessoa ela é internada numa clínica conveniada com a prefeitura, para que ela passe por esse período de desintoxicação que é delimitado pelo próprio médico que dá o laudo para que ocorra a internação, né? Passado esse período de desintoxicação, qual que é o próximo período? É o encaminhamento para uma comunidade terapêutica, onde você tem devido à continuidade, né, do tratamento, né, que dura mais do que o período de desintoxicação, né, então você fica alguns meses lá, e a próxima etapa, né, dado o final, né, desse tratamento, é o encaminhamento, né, para reinserção social, através, obviamente, do trabalho, né. Eu acho que essa comissão especial aqui, ela tem como consenso de que a única forma da gente devolver a dignidade da pessoa em situação de rua é dando a capacidade para ela de voltar a trabalhar, de voltar a ser uma pessoa normal, né? Então, o final desse programa Mão Amiga é justamente algo que devolve a ele essa possibilidade, essa capacidade de trabalhar, né? Então, foi esse programa que foi esse programa, segundo o próprio prefeito e segundo a diretora Paula e o secretário Luciano de Assistência Social,
foi o responsável, né, pela redução de 88% dos moradores de rua entre 2021 e 2025. Né? Os outros 2 pontos eu vou passar rapidamente aqui, porque eu já estou me estendendo demais, mas, seguinte, né, a partir dessa situação de Chapecó, a gente levanta uma questão. Olha, Chapecó conseguiu praticamente resolver o problema. Mas Chapecó, segundo o próprio relatório do Tribunal de Contas do Estado, é um dos municípios que menos segue a política nacional designada à população em situação de rua. Então, a questão que a gente deve se fazer aqui, para entrar no segundo tópico que eu trouxe, é o seguinte: qual foi a base teórica, qual foi o referencial teórico utilizado para a formulação dessas políticas? E o que eu estudei, né, a minha reação que eu tive quando eu estava estudando esse tema foi completamente assustadora, assim, porque que essas políticas, elas obviamente são formuladas por pessoas de esquerda, a gente já sabia, né? Pessoas mais voltadas à esquerda, a gente já sabia, e beleza, isso está no debate público, isso tem que ser respeitado. Agora, eu não sabia que era tão de esquerda assim, né? E aí eu peguei, né, 2 autoras que são que o seu pensamento, obviamente, ele não define todo o pensamento das pessoas que estão envolvidas, né, nessa questão, principalmente na aplicação da política pública de assistência social, mas que definitivamente elas demonstram a orientação hegemônica que existe, não só dentro da academia, dentro desse tema, mas também dentro da administração pública, né, que é a Elaine Rosette Bering e a Ivanette Bost, ambas professoras universitárias da UERJ, UNB e UFRJ. Né? E aqui eu vou só citar alguns trechos que eu peguei delas, do projeto ético-político que elas apresentam. Né? Então, dá uma olhada. Trecho dela mesmas. Né? Trata-se de reconhecer que a consolidação da democracia, da cidadania e das políticas sociais, como antessala da construção de uma sociedade socialista, requer o fortalecimento das lutas e movimentos sociais mais gerais de defesa dos interesses da classe trabalhadora. Requer ver a sociedade, como parafraseando Marx, teatro de toda a história. Ou seja, se trata aqui de uma posição que é utilizada como base para a formulação dessas políticas, que é completamente heterodoxa e que não é levado a sério em nenhum centro acadêmico, em nenhum dos grandes centros acadêmicos e revistas acadêmicas do mundo. Né? Nenhum policymaker leva em consideração esse tipo de base teórica para formular suas políticas. Né? E aí a pergunta que a gente deve se fazer aqui é a seguinte, né? A base teórica da formulação e da execução das políticas públicas, sobretudo diante de uma emergência social, como das pessoas em situação de rua, deve permanecer limitada a uma tradição de crítica estrutural ao capitalismo, que na prática já demonstrou sérias limitações em diversas experiências históricas, ou deve se abrir ao diálogo com abordagens mais pragmáticas, empiricamente validadas e compatíveis com a realidade institucional e fiscal dos entes federativos. Ou seja, um diálogo com abordagens mais pragmáticas e empiricamente validadas. Exatamente aquilo que a gente viu em Chapecó. E que é diferente daquilo que está formulado na política nacional. Né? Então, assim, depois, aqui no relatório, eu desenvolvo essa pergunta através da demonstração da crise fiscal brasileira, né? Mostrando não só que essa corrente filosófica é completamente heterodoxa e não tem sentido, mas como ela também é incompatível com a situação fiscal do nosso país, que prevê em 2027 uma paralisação dos serviços públicos brasileiros diante desse cenário caótico que a gente tem na questão fiscal. Né? O terceiro ponto que eu levanto ali, que é o exame dos estudos e evidências internacionais, vou falar também aqui rapidamente. Basicamente, os estudos eles não apontam nenhuma conclusão, né? Nenhuma conclusão sobre as políticas envolvendo os moradores de rua. Né? A política que mais tem evidências positivas em relação a isso é a política do Housing First, da moradia primeiro, que é a política que, inclusive, o governo federal vem ampliando à torta e à direito, que, inclusive, causou algumas polêmicas recentemente aqui no município de Joinville. Né? O problema, né, é que existe um artigo, né, da Universidade de Colômbia, o artigo que, inclusive, é um guia para quem quer começar a estudar esse tipo de assunto do ponto de vista da ciência econômica, e ele apresenta uma equação simplificada que mostra como funcionaria a questão do Housing First. Né? E o grande problema é que, no longo prazo, o Housing First não funciona. O programa de moradia primeiro não funciona.
né? Justamente pelas vagas iniciais elas serem oferecidas, né, a essas pessoas em situação de rua, obviamente o impacto negativo, o impacto positivo inicial, ele vai ser significante. Mas, com o passar do tempo, no longo prazo, a identidade matemática apresentada pelo O'Flaherty, que é o pesquisador referente a essa pesquisa, ele mostra que a tendência é que a política ela não funcione, né? Então, vamos lá, né? Vamos agora para as recomendações diante de toda essa explanação, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter aqui em mente é que o Housing First ele não é uma bala de prata estrutural e ele não funciona se não tiver outras políticas complementares, né? As recomendações finais da comissão especial, né, nessa consideração final aqui é a seguinte. A primeira, eu acho que ficou evidente, né, pelos impactos, né, e pelos resultados que a comissão acompanhou não só nos estudos, mas nas diligências que a gente fez, nas viagens que a gente fez a outras cidades para avaliar essa situação. Eu acho que fica muito evidente que aquilo que está sendo feito pela maioria das cidades não está funcionando. E a maioria das cidades estão tentando adotar a Política Nacional de Pessoas em Situação de Rua. Então, estão tentando adotar essas diretrizes da legislação federal. E o que essa comissão conseguiu analisar e conseguiu evidenciar? Que a política nacional ela é formulada com um referencial teórico completamente heterodoxo, de tradição marxista, que não é levado a sério em nenhum lugar do mundo, e que deve ser revisitada, deve ser revisada. E que, ao meu ver, os gestores públicos devem ignorar para resolver o problema na cidade. Até porque quem resolveu esse problema, de fato, foi Chapecó, né? Então, assim, o que a gente deve analisar, o que a gente deve concluir é que é o seguinte, Joinville deve ter um programa piloto de fluxo integrado, inspirado em Chapecó e sistematizado também os programas já realizados pela prefeitura, né? Joinville iniciou recentemente a sua internação involuntária, né? A gente já tem 7 pessoas em situação de rua que foram internadas involuntariamente na clínica Cadmo, né, que a gente foi conhecer recentemente na semana passada. E também já tem diversas internações voluntárias que não são feitas, que não são das pessoas em situação de rua, né? Mas esse trabalho ele deve continuar. As políticas de trabalho, que também foram iniciadas agora pelo município de Joinville, elas devem continuar. E o aumento do convênio com as comunidades terapêuticas, seja a nível de vagas federais, estaduais ou municipais, ela também deve ser reavaliada, né? Então, um programa piloto baseado nesse fluxo integrado de Chapecó deve ser estabelecido. E o segundo ponto é que uma mobilização nacional entre prefeitos, vereadores, governadores, deputados federais, estaduais, deve ser realizada para que a gente possa mudar a legislação federal em definitivo, para que não só Joinville, mas o Brasil inteiro consiga resolver esse problema de maneira precisa. Eu acho que é isso. Peço perdão pela extensão aí, mas que realmente são 206 páginas, né, de relatório, que eu tentei resumir aqui rapidamente para vocês. Então é isso, né? Fico muito contente com o resultado que a comissão especial apresentou. Foram longos 60 dias de trabalho. E é isso. Peço que a prefeitura e que as demais autoridades, né, a nível estadual e federal, eles olhem com muito cuidado para aquilo que a gente trouxe aqui nessa comissão, aquilo que a gente concluiu aqui nessa comissão. É isso. Muito obrigado, presidente.